Boa noite, gente. E aí, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Meu grupo aí do Facebook, pessoas que Deus nos deu aí para de alguma forma estar tendo aí uma amizade. Alguns estão próximos, outros estão longe, mas no entanto são pessoas que eu considero. Alguns eu conheço pessoalmente, outros eu nunca tive o privilégio de conhecer. Mas para quem acompanha a minha página, sabe que sempre eu estou entrando aí para poder de alguma forma estar contribuindo com vocês através de postagens, através de mensagens, e eu quero dizer que eu amo todos vocês. Eu confesso que gasto um pouco de tempo, porque eu sempre estou postando, escrevendo, e para escrever tem que pensar, mas é um ministério, é uma coisa que eu faço e faço de coração. E hoje eu entrei aqui para falar a respeito do caminho. Eu estarei em Boquira no dia de sábado, no caso agora dia 8, eu vou estar em um congresso de mulheres, onde eu estarei ministrando lá em Boquira. Então você que mora em Boquira aí é meu convidado especial lá na igreja Nova Aliança, da igreja do pastor Joel, onde nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Quero mandar um abraço aí para César, tá aí jogando os dedinhos aí, dando uma curtida. César Augusto Araújo, Brenda, colocou aqui um joia. Brenda, minha prima, né, Brenda? Também Tony Martins, professor Tony, e os outros que estão entrando aí, algumas pessoas entrando para poder de alguma forma participar. Então vê aí, se quiser falar alguma coisa pode falar. Você que mora em Boquira, você tem alguma pessoa que mora em Boquira? Manda uma mensagem para ele ir para a igreja Nova Aliança, a igreja pastor Joel Correia, onde nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus no sábado à noite, se o nosso bom Deus permitir. Estarei lá ministrando no congresso das mulheres, ali da igreja Nova Aliança. Eu estou aqui na escola, terminaram aqui as aulas e alguns alunos já foram embora, e eu aproveitei para poder entrar aqui nessa live. Entrei um pouco mais cedo, geralmente eu entro um pouco mais tarde, mas hoje eu vou aproveitar para falar um pouco sobre o caminho tem sua história. O que é que eu aprendo com isso, essa frase? Cada caminho tem sua história. Ou seja, eu e você nunca chegaremos a algum lugar se nós não tivermos trilhado um caminho. E cada caminho que nós trilhamos, esse caminho vai determinar se a nossa chegada ela é uma chegada boa, que foi uma chegada tranquila ou não. Então, eu quero pegar aqui um exemplo ali do caminho de Emaús. Boa noite, Wexley. Tem aí, o Wexley entrou aí, Leandro Silva. Esse vídeo vai ficar aqui, vocês podem compartilhar. Você que está ao vivo aí, compartilha aí, joga para frente aí. Quanto mais gente assistir, eu acredito que mais pessoas serão edificadas. Então eu vou falar sobre Emaús. Por que que a Bíblia fala desse texto? Jesus, ele vem, ele ministra, ele prega. Jesus, ele fala das boas novas, ele ensina o povo o que ele tem de ensinar. Só que chega um momento na história que Cristo, ele morre. E os discípulos que estavam acompanhando ele ainda não haviam entendido o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido da vinda de Cristo. Os historiadores, eles dizem que, pelo que eles entendem ao estudar a Bíblia, os discípulos de Cristo pensavam que Cristo iria governar Israel naquele tempo. Por que eles pensavam isso? Porque Israel estava debaixo do jugo de Roma. Entendeu? Então o povo estava escravo de uma nação. Então, por o povo estar escravo de uma nação, e surge ali
uma liderança que era inteligente, sábia, o povo começou a querer aclamar ele como rei de Israel. Então, quem se levantava para ser rei, consequentemente, a política da época ou abraçava ou rejeitava. Como naquele tempo não existia forma de democracia, tudo era tido na base da guerra, na base do punho, ou seja, se tinha um rei que estava no poder, o outro rei, para poder tomar a vaga daquele rei, ele teria que levantar um exército, e ao levantar um exército, ele teria que lutar pela coroa. Aí, no caso, era uma guerra. E, consequentemente, pessoas morriam nessa guerra. Então, quando o povo dizia que estava querendo aclamar Jesus como rei, em outras palavras, o povo queria brigar por ele, brigar pelo ideal, para poder, de alguma forma, usufruir também dos poderes de um rei. Ou seja, a pessoa que servia um rei, ele era isento de impostos, ele tinha casa boa para morar, tinha com certeza um salário por fora, e ele tinha os privilégios. Então Pedro, André, Tiago, João, os discípulos que estavam do lado de Jesus, eles queriam, porque queriam que Jesus se tornasse rei, para que de alguma forma eles também viessem usufruir, desfrutar de estar do lado de um rei. Só que esse Jesus que eles estavam acreditando que ele seria coroado rei, ele morre. Você entendeu? Então imagina, no livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela adoece o coração. Boa noite, Romeu, Cleiton Oliveira. Tudo bem? Romeu entrou aqui dando boa noite. Escuta, você está com um projeto. Aquele projeto que você tem não deu certo. Imediatamente você fica um pouco preocupado. Imediatamente você fica um pouco doente. Por quê? Eu estou com um projeto que, se eu continuar nesse emprego, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou construir, vou comprar um terreno e por aí vai. Se eu continuar nesse emprego, eu vou comprar um carro, eu vou mobiliar minha casa, eu vou reformar minha casa. Então você começa a fazer planos. Só que chega um dia que você chega no seu emprego e você perde aquele emprego. Aí você vê todo aquele projeto de sonho, de construção, de obter recursos através daquele salário que você ganhava, você vê ele todo desmoronando. Abraão Miranda, boa noite. Então o que é que você entende? Os discípulos, eles haviam feito planos que, se Jesus continuasse vivo e fosse o rei de Israel, eles iriam usufruir, desfrutar dos prazeres e das delícias de viver do lado de um homem que teria o poder supremo naquela época. Então, quando Jesus morre, essa esperança, esse sonho, eles acabaram. Ao ponto de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de ouro, ele se matar, colocou uma corda no pescoço e se matou. Pedro ficou depressivo porque ele havia negado Jesus 3 vezes e tinha voltado novamente para a prática da pesca. Os discípulos haviam se separado. Só que quando eles achavam que Jesus havia morrido, Jesus volta, ressuscita. Maria, a mãe de Jesus, juntamente com Maria Madalene, foram ir no sepulcro de Jesus para poder colocar flores, e chegando lá, um anjo disse para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aí, a partir daquele momento, Jesus começa a aparecer para um, aparece para outro, e começa a dar prova que ele havia ressuscitado. E é nesse momento, no caminho de Emaús, que os discípulos iam caminhando e falando da morte de Jesus. E quando eles estavam falando da morte de Jesus, aproxima dele um homem que eles não sabiam quem era. Então, cada caminho tem a sua história. Emaús era uma cidade, eu estou lendo aqui um pouco. Emaús era uma cidade que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, aqueles discípulos, eles estavam retornando para a sua casa. Eles estavam retornando para os seus afazeres. Porque o homem que eles estavam seguindo, que eles haviam deixado trabalho, família, filho, fazenda, roça, deixou tudo acreditando, eles apostaram todas as suas fichas em Jesus.
todo o seu esforço em Jesus. Eles estavam caminhando com Jesus há mais de 3 anos. Só que aquele homem que eles investiram nele 3 anos morreu. Aí eles estão retornando para a sua cidade, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E diz aqui que você vai encontrar essa história lá em Lucas, no capítulo 24, do 3 ao 35. Então o que é que eu aprendo? Que eu aprendo aqui nessa história? O que é que essa história me ensina? 2 discípulos no caminho, sentimentos em conflitos, porque eles vêm conversando, e agora o que é que nós vamos fazer? Eles estavam apaixonados, estavam acreditando, estavam amando um homem que agora estava morto. Então, sentimentos em conflitos. O que é que eu vou dizer para minha mulher? Eu abandonei ela tanto tempo, deixei ela em casa com os meus filhos. Eu contei para ela que nós governaríamos Israel, governaríamos Jerusalém, e agora o homem que eu disse morreu. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer para minha esposa? O que é que eu vou dizer para os meus filhos? O que é que eu vou dizer para o meu pai? Então, tinha sentimentos em conflitos naquele momento, dúvidas. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu trabalho ou eu vou pregar o evangelho que ele mandou? Estava em dúvida, inseguranças, saudade, opressão. Então o que eu vejo aqui, vejo-me naqueles discípulos, às vezes tenho a sensação de caminhar para longe da promessa, ou seja, eles estavam voltando, e ao voltar eles estavam caminhando para longe de tudo aquilo que eles acreditavam que iria acontecer. Então o coração deles estava completamente entristecidos. A destreza, quando Lucas ele começa a narrar, você pode ler depois em Lucas no capítulo 24, ele mostra detalhes. Iam eles falando entre si de tudo o que havia sucedido a cada passo, instante, reconstrução de lembranças do amado. Ou seja, eles estavam completamente tristes porque haviam perdido um homem que para eles seria a mudança imediata de um país. Então, de repente, ele se apresenta. Quem se apresenta? Jesus aproxima deles. A delicadeza do verbo é pura poesia. O mestre começa sua aula magna, como diz aqui o Alain Brizotti, que é o nosso colega de Ministério Catedral da Família. Aqui é um esboço que ele colocou dentro do site dele. Aí Jesus ele começa a dar uma aula. E essa aula que ele começa a conversar com aqueles homens que estão tristes, que estão abatidos, que estão sem esperança, que perderam tudo, que estão doentes, sentimentos em conflitos, que estão tristes, estão com saudade, falando naquele que para eles seria uma solução para os problemas deles, só que agora estava sepultado. Aí Jesus aproxima e começa a sua aula. Ele interroga, ele comenta, expõe as Escrituras, fala de si mesmo com tamanha humildade que passa despercebido pelos olhos, mas não pelo coração. Sem alarde, o coração denuncia a santidade que caminha ao lado. Escuta, eles estão falando de um homem que havia morrido. Aí aproxima deles o próprio Cristo. E quando Cristo aproxima deles, eles perguntam: por acaso tu és um peregrino em Jerusalém? O senhor não está sabendo o que aconteceu? Mataram o nosso mestre. Era um grande profeta, o Filho de Deus. Aí Jesus começa a conversar com eles, e quando eles entram dentro de uma casa, Jesus vai passando e eles dizem: pousa aqui conosco. Fica conosco aqui porque tem muitas feras aí. Tem muitos animais soltos. Naquele tempo tinha muitos bandidos na Palestina, porque a Palestina estava passando por uma grande seca, uma grande fome, e o povo estava completamente desesperado. Tinha muitos assaltos constantes e muita gente morria naquela época. Fica aqui em casa. E ele entrou na casa. Quando ele entra na casa, no partir do pão, eles perceberam que era Jesus. E quando eles tentaram ver que era Jesus, ele sumiu da presença deles.
e foi para outros lugares. Eles correm até Pedro, André, Tiago e João e vai contar, olha, Jesus ressuscitou. Como é que ele ressuscitou? Porque ele passou lá em nossa casa. Ele passou lá em casa, ele ressuscitou. E ali os discípulos, por não acreditar, não, ele não passou, não, é mentira, é mentira. Quando passa um período, Jesus entra dentro daquele quarto onde eles estavam, ele passou pela parede, olhou para Tomé e disse, Tomé, aqui minhas mãos, o lugar da lança, toca. E Tomé caiu de joelhos chorando. Jesus me dá um pouco de mel, me dá um pedaço de peixe. E mostrou para todos eles que ele não havia os abandonado. E ele disse, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Escuta uma coisa, meu amigo, você que está me ouvindo aí nessa live. Você pode até abandonar Jesus. A religião pode até te disciplinar. A igreja, ela pode até te excluir do hall de membros. Você pode até ter voltado para sua casa e não querer papo com a igreja. E algumas pessoas pensam que quando você sai da igreja, Jesus te abandona. Quando você desiste dos teus projetos, algumas pessoas pensam que Jesus desiste de você. Mas eu quero te dizer que não. Jesus, ele não desiste de você. Os discípulos haviam desistido da sua chamada e eles estavam voltando para a sua casa. E ao voltar para a sua casa, eles esqueceram de um detalhe, que Jesus não os havia abandonado. Jesus estava junto com eles no caminho. Só que eles estavam tão preocupados, mas tão preocupados com a vida deles, sentimentos, tristezas, inseguranças, dúvidas, opressão, preocupação, estavam tão abatidos pelo que havia acontecido, que eles não perceberam que Jesus caminhava ao lado deles. Então a minha palavra nessa noite é essa. Eu não sei qual é a tua dúvida, qual é a tua preocupação, qual é a tua opressão, qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que Jesus ainda continua andando do teu lado. Ele não te abandonou. O pastor pode ter te abandonado, o presbítero, a mãe, o pai, os irmãos. Mas se você apostou em Jesus, confiou em Jesus, entregou a sua vida a Jesus, Ele não te abandona. Ele não te larga. Ele continue com você. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Fique com Deus e até a próxima live, se o nosso bom Deus permitir. Coloque no seu coração. Você está caminhando, Ele sempre estará perto de você. Você não percebe, sabe por quê? Por causa das preocupações, das inseguranças, das dúvidas, das opressões, do desânimo, da tristeza. Mas seja onde você estiver nesse momento, se você dobrar os teus joelhos, seja onde for, você está dentro de um quarto agora? Sim. Está em um carro? Está dentro de um ônibus? Você está dentro de um presídio? Que alguém mandou esse vídeo para você? Você está dentro de um hospital, você está desenganado dos médicos, a igreja te abandonou, a religião acha que você é um pecador irrecuperável, você que pregava, que cantava, que tem promessas de Deus na vida, que o pastor disse que você ia ser um missionário, ia ser uma missionária, que você largou tudo para servir a Jesus e você acha pelo fato de você ter se afastado da igreja, Jesus se afastou de você, pelo fato de você estar voltando para a tua casa e não procurar mais nenhum tipo de religião, Ele te abandonou, você está enganado. Os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam voltando para a casa deles. Jesus foi atrás deles, chamar eles de volta. Mas, pastor, será por que então que eu não tenho percebido Jesus me chamando de volta? Ele pode, nesse momento, estar me usando para dizer para você, Ele nunca te abandonou. Ele sempre está e continuará contigo. Você pode dizer bem assim, eu não acredito, eu não quero. Eu não quero, acredito que você nunca falaria isso. É impossível alguém dizer que não quer um Deus que um dia serviu. É como um amigo meu diz, Aldevan, eu não vou mais em igreja. Ele vai em festas, ele bebe, ele dança, mas eu nunca falei mal da igreja. Nunca falei mal de Jesus.
Ele sempre diz, ó, vocês podem ir, eu não fui porque eu não consegui. Mas todas as pessoas que tiveram um contatozinho assim com Cristo, gostou tanto que não quis mais largar. Só que infelizmente no decorrer da sua caminhada, pessoas que se autodenominaram religiosos, crente, presbíteros, diáconos, pastores, acabou julgando tanto essa pessoa, humilhando tanto essa pessoa, criticando tanto essa pessoa, que essa pessoa não sentiu mais vontade de ir naquele lugar e acabou se afastando da igreja. E alguns acham que pelo fato de haver se afastado da igreja, ter voltado para casa, como os discípulos estavam voltando da sua missão, achando que a missão tinha acabado, Jesus foi atrás e chamou. Quem sabe você que está me ouvindo nesse momento, Jesus ele está atrás de você, te chamando de volta. Quando Jesus morreu, não era o fim da missão, era o início. Porque enquanto o noivo estava, os discípulos viviam em festa. O noivo fazia os milagres, o noivo pregava, o noivo evangelizava, o noivo fazia tudo. Mas quando o noivo morre, aí sim os discípulos assumiriam o lugar do noivo. E Jesus mesmo disse, eu vou para o Pai e vocês farão obras maiores do que essas, porque eu estarei lá do lado do Pai intercedendo por vocês. Então, você acha, os discípulos acharam, ele morreu, acabou. Eles estavam enganados. Era o início daquela missão. Era o início do que eles verdadeiramente teriam que fazer. Talvez você diz, pastor, eu fui para a igreja, eu cantava, eu pregava, eu ensinava. Só que quando passou um tempo, você começou a ver defeitos nas pregações. Você começou a achar que o pastor não ensinava mais bem. O pastor ensinava uma coisa que você já sabia, que o pastor pregava uma coisa que você já sabia. Eu vou fazer o que na igreja? Ouvir uma coisa que eu já sei. E você começou a ficar fraco. E você, quando você começou a se encher de palavras, se encher de coisas boas, você começou a ser santo. Começou a corrigir os seus defeitos. E você começou a ver defeitos nos outros. E quando você começou a ver defeito nos outros, Deus te mostrando o defeito dos outros, a falta que os outros faziam, era Deus mostrando para você chegar nas pessoas e de alguma forma tentar ajudar. Só que você entendeu errado. Você começou a ver os defeitos na vida das pessoas e começou a criticar. Chegar no pastor, o pastor corrigir. E quando o pastor pedia calma, misericórdia para poder orar, você não compreendeu. E tem muita gente que saiu da igreja porque se acharam autossuficientes, capacitados, porque já pregavam, já cantavam e queriam a oportunidade todo dia, queria cantar todo dia e não compreenderam que quando você estiver assim, que já estiver pregando, cantando, evangelizando e começando a ver que pregação você já sabe aquilo, para quem ensinar sobre isso, é porque você já está pronto para poder também ser uma liderança na cidade onde você mora. E ao invés de você se tornar uma liderança, as pessoas já se acharam autossuficientes, já estavam gordinhos, aí agora acabaram saindo da igreja e deixando o reino de Deus na mão, pararam de frutificar. Como assim, pastor? Você pode ser o maior ébrio, você pode ser nas drogas um grande viciado, você pode ser o bandido mais temido dessa terra, como diz o cantor, pode ser a pior pessoa, mas você não pode parar de frutificar. O maior problema na vida de uma pessoa que se julga desviado não é porque ele se afastou da igreja, é porque ele parou de falar de Deus. Porque, consequentemente, quando o pecado bate na tua porta, que ele domina o teu ser, você perde a vontade de falar, porque o seu caráter não te dá mais a vontade de falar, não te dá mais a moral para falar. Mas não é pelo fato de você ser um pecador, de você ser cheio de defeitos, que você vai dizer assim, pastor, eu vou abandonar a igreja, vou ficar dentro de casa até eu parar, até minha família melhorar. Não, não, isso está completamente errado. Se com Jesus está difícil, imagina sem Ele. Então você tem que continuar frequentando a igreja, aprendendo a palavra, mesmo que você se sinta fraco e cheio de defeitos. Eu postei esses dias aqui na minha página que se for para nós afastarmos das pessoas
por causa dos defeitos delas, nós iremos viver sozinhos, porque todos são cheios de defeitos. E uma amiga minha colocou embaixo: pastor, nós abandonaríamos até a nós mesmos, porque nós somos defeituosos, problemáticos. Eu disse: é verdade. Então essa palavra é para você. Frutifique, que Deus é contigo. Não permita que as perturbações, as dificuldades te seguem ao ponto de você não ver mais Jesus andando contigo. Como Lucas narra no capítulo 24, do 13 ao 35, os 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando para casa, e Jesus foi atrás deles e chamou eles de volta. Jesus te chama de volta nessa noite. Amém? Tem aqui o presbítero Laudilino dando um joinha aí para mim, irmã Deise. Deus abençoe, pastor, cada dia mais. Amém, Deise. Romeu, boa noite, Romeu. Algumas pessoas entrando aqui, saindo. Cris Gonçalves, boa noite, Cris. Tá aí Lala Pereira. Boa noite, Lala. Pessoal, tem alguma pergunta para mim? Alguma observação, você que está vendo aí? Abraão Buriti do Alho, sempre está aí ouvindo o programa, né, Abraão? O programa Sombra da Essência. Irmão Agnaldo Amaro Lourenço, Viviane Souza entrou aí. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Compartilha aí, pessoal, esse vídeo aí. Tem pessoas que estão voltando, não estão mais acreditando nas promessas de Deus, não é isso? Não estão mais frequentando nenhuma igreja. Acabaram ficando tão tristes, e alguns acabaram entrando nas drogas, no álcool, e não estão mais conseguindo sair nem das drogas, nem do álcool. Estão se sentindo tristes, né? Tristes, cabisbaixos, sem direção. Mas essa palavra de hoje é para isso. Jesus, ele ainda continua do seu lado. Ele continua com você. O que você tem que fazer é não desistir de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.